Olá pessoal, bem-vindos novamente a mais uma videoaula sobre o Google Sheet. Na última videoaula, nós exploramos a ferramenta para construir fórmulas simples, fórmulas matemáticas, quase que usar o Google Sheet como uma calculadora. Pois bem, eu continuei com o mesmo exemplo aberto, e aqui nós totalizamos a nota da Ana, a nota do Antônio, a nota do João, a nota da Maria. Vamos alterar a nota da Maria, né? Vamos colocar uma nota um pouco maior aqui para Maria. E nós somamos essas notas, né? A nota 1 com a nota 2, com a nota 3 e a nota 4. Tá? Então temos aqui nossa fórmula. B3 mais C3 mais D3 mais E3. Só que o Google Sheet, da mesma forma que o Excel ou o Calc, ele permite que nós façamos essas somas ou algumas operações matemáticas ou financeiras ou estatísticas um pouquinho mais rápido, tá? Através de funções. Então eu tenho funções prontas, tá bom? Então eu vou apagar aqui todos os somatórios, tá bom? E nós vamos aprender a trabalhar com 4 funções nessa videoaula. Nós vamos aprender a trabalhar com a função soma, vamos escrever aqui do lado, funções. Então vou escrever aqui, funções. Soma, máximo, mínimo e média. Então vamos aprender a trabalhar com essas 4 funções na aula de hoje. Alguém pode estar pensando, nossa, mas são muitas funções. Não se preocupem, essas funções são extremamente simples. Então vamos voltar ao nosso exemplo, onde eu quero o total das notas da Ana. Então, o outro exemplo eu somei B3 mais C3 mais D3 mais E3. Como eu faço para somar uma sequência de valores? Porque aqui nós temos poucos valores, mas imagine que eu tenho que somar os valores de uma determinada amostra, que vai da linha 1 à linha 100. Na coluna A, eu vou somar A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6. E se eu pular algum valor e outro? Olha o tempo que isso perde. Tá? Então, a nossa planilha ela tem uma ferramenta para fazer a função soma. Então, para trabalhar com a função soma, ele tem uma funçãozinha que ele chama de sum. No Calc do LibreOffice, no Excel, o nome da função é soma. Aqui também é soma, só que está em inglês, tá bom? E até então eu acho que o Google Sheet não traduz. Apesar dele estar em português, os menus, as funções estão em inglês, tá bom? Então, quero o total de notas da Ana. Olha o que está escrito ali em cima da Ana. Fórmulas começam com o sinal de igual. Igual, então eu vou trazer a minha função soma. Então a função soma, olha só, quando eu começar a escrever, eu escrevo um S, ele vem aqui algumas funções, coloco o U de sum, aí ele tem lá embaixo, ó, ele tem sum product aqui, aí ele tem sum if e tem sum. E é interessante porque o nome da função está em inglês, mas a explicação está em português. Ó. Soma uma série de números ou células. Então, eu posso dar um Enter aqui. Olha, ele escreve para mim, abre parênteses e aparece um exemplo. Olha só. Retorna a soma de uma série, o primeiro número do intervalo a somar. Então, ele tem uma breve explicação, mas eu vou explicar para vocês sem aquilo ali, tá bom? Então, igual, soma, abre parênteses. Então, eu quero somar um intervalo de células, ou seja, eu quero somar as células da Ana que vão de B3 até E3. Então eu posso escrever aqui, olha. Então eu vou clicar aqui na minha barra de fórmula que é mais fácil. Então eu vou escrever aqui, ó. Quero somar da célula B3, vamos fechar isso que está me atrapalhando. Então, ó, B3, observe que o B3 ele circulou em laranjinha. E eu não preciso especificar todas as células do intervalo. Quando o intervalo é sequencial, ou seja, eu quero todas as células do meu intervalo, eu posso utilizar 2 pontos. O 2 pontos nós chamamos de até.
Então eu vou somar de B3 até E3. Observe quando eu escrevi, olha só, ele ficou tudo laranjinho, ó, ele selecionou o meu intervalo e fecha parênteses. Então ele vai fazer o somatório do intervalo e deu 20. Uma outra alternativa a fazer isso seria escrever soma, clica na primeira célula do intervalo, segura e arrasta. Olha, eu poderia somar o intervalo de B3 até E6, por exemplo, mas aqui eu estou somando as notas do João, da Maria e do Antônio. Mas eu quero só as notas do Antônio. Então, pressiono Enter. Não preciso escrever a fórmula para todos, né? Então é só eu replicar e está somado. Lembra que nós aprendemos na última videoaula que quando eu arrasto uma fórmula, quando eu replico uma fórmula, as células referenciadas dentro dessa fórmula sofrem alteração em suas linhas quando replicadas na vertical e sofrem alteração nas suas colunas quando replicadas na horizontal, tá bom? Então, se funciona para uma célula direto, para uma fórmula matemática simples, vai funcionar aqui também quando eu estou utilizando função, afinal de contas as células estão referenciadas, tá bom? Então eu somei as minhas notas. Se eu quiser somar o total da turma, então vamos multiplicar aqui, vamos colocar em negrito, vamos colocar... Beleza. Vamos ocultar isso aqui. Então, se eu quisesse o total da turma, igual soma, aí sim eu poderia vir aqui e selecionar o intervalo inteiro, tá bom? Então, de B3 até E6. E ele vai dar o total da turma. Olha, deu 101. Ou eu já tinha totalizado aqui, eu poderia somar esse trecho aqui também. Ó. Somar de E9 até o E12, que também vai dar 101, tá bom? Bem simples, tá? Então essa é a função soma. Agora vamos imaginar que eu quero a média. Então eu vou trocar aqui esse total e vou escrever aqui, ó, média da Ana. Eu quero a média também do Antônio, média do João, média da Maria, e eu quero a média da turma também, tá? Ora, como que eu calculo a média aritmética simples? Eu somo os valores, então da Ana, 2 mais 4 mais 6 mais 8, e divido pelo número de valores. Então, é esse somatório dividido por 4. Então eu tenho aqui, ó, a soma dos valores, eu poderia simplesmente dividir isso por 4, e eu tenho a média da Ana, que é 5, tá? Poderia fazer a mesma coisa para o Antônio, dividido por 4? Poderia. Tá? 6,75. Funciona? Calcula a média? Calcula. Mas, novamente, a ferramenta nos dá uma alternativa ou uma função pronta para calcular a média, que é a função dentro do Calc e do Excel chama média, tá bom? Aqui é a função average, tá? Ou seja, média. Então eu venho aqui, igual, opa, olha aqui, ó, ele tem todo a média ponderada, média C, né? Então aqui, ó, valor médio numérico de um conjunto de dados, tá? Então vou colocar a média, de novo, tá em inglês, pessoal, tem que se acostumar. E passo o intervalo, tá? Então vou fazer o mesmo intervalo do mesmo jeito que eu fiz para a função soma, ó, de 2 a 8, tá? Não preciso fazer isso de novo, é só replicar, e aí está aqui a média dos meus alunos. Poderia calcular a média da turma também, tá? Então, agora eu vou digitar, igual eu tinha feito no outro, então eu posso escrever aqui de B3 até, qual é a última célula do intervalo? Então, ele começa aqui, olha, em B3, que é a nota 2, eu quero a da turma, então eu vou até E6, tá? Então, de B3 até E6. Opa! Pronto. E eu tenho a média da turma de 6,31. Bem simples. Perfeito? Bem facinho. E a gente utiliza
essas funções. Eu não preciso necessariamente passar só intervalos, tá, pessoal? Eu posso trabalhar, por exemplo, vou escrever aqui média. Eu posso trabalhar, por exemplo, com a média da nota 1 da Ana, com a nota 2 do Antônio, a nota 3 do João e a nota 4 da Maria. Ah, mas isso não faz sentido. Não, eu sei que não faz sentido, mas a gente pode, tá? Então, por exemplo, isso é para que vocês entendam como construir as fórmulas. Se eu quero esse intervalo aqui, eu não posso passar de B3 até E6. Por quê? Porque senão ele vai pegar todo o conjunto de dados. Então aqui eu tenho que passar, por exemplo, B3, ponto e vírgula, essa aqui, C4, ponto e vírgula, D5, ponto e vírgula, E6. Pronto, nesse caso agora eu fecho parênteses. Então quando eu tenho valores espalhados na minha planilha, no meu documento, e eu quero somar, ou eu quero tirar a média, ou eu quero calcular o máximo, ou eu quero calcular o mínimo, eu posso separá-los por ponto e vírgula, e ele vai funcionar do mesmo jeito. Então aqui ele calculou, a média deu 6, mas é a média entre 2, 7, 7 e 8, tá bem? Legal. Então agora eu vou apagar isso daqui. Agora vamos ver as outras duas funções, que é a função máximo. Então vou escrever aqui o máximo da turma e o mínimo da turma. Eu poderia fazer o máximo e o mínimo também por aluno, tá bom? Então vamos seguir o mesmo padrãozinho, colocar em negrito, devia ter feito isso para as duas de uma vez só, né? Então o mínimo da turma e o máximo da turma. Então, a função máximo e a função mínimo chama-se máximo e mínimo no Calc e no Excel, mas aqui está em inglês. Está em inglês e abreviado, né? Então aqui é a função max e para encontrar o mínimo é a função min, tá? Então como que eu vou encontrar o máximo da minha turma? Ou seja, eu quero a maior nota da turma, tá bom? Então vamos colocar uma nota 10 aqui. Vamos colocar 10 para Ana. E vamos colocar 1 aqui na Maria, só para a gente encontrar esses valores, tá? Então eu quero o máximo da minha turma. Então eu vou escrever igual, começar uma fórmula, olha só, max, ó, ele já até selecionou para mim, ó, max, valor máximo de um conjunto de dados numéricos. Então eu quero o máximo e eu passo todo o intervalo, ó, eu vou passar todo esse intervalo aqui, ó, de B3, olha só lá, ele faz para mim, ó, B3, 2 pontos, até E6. Fecha parênteses. E qual é a nota? 10, que é a nota da Ana. Se eu colocar 9 para... Vamos alterar essa nota da Ana, vamos colocar um 5. Ele achou um 8, mas tem outros 8. Então ele vai retornar provavelmente o primeiro 8. Provavelmente o E3 aqui da Ana, tá bom? Se eu alterar de repente essa nota da Ana para 9, olha lá, ele encontra o máximo da turma, agora é 9. A função mínimo faz exatamente a mesma coisa. Igual min, e eu passo um intervalo. E o mínimo agora vai ser a nota 1, que é a nota da Maria, né? A nota 4 da Maria, tá bom? Então, bem simples as funções soma, máximo, mínimo e média. Todas elas nós podemos trabalhar com um intervalo de dados, certo? De uma célula até uma célula final, ou trabalhar com valores espaçados, separados sempre por ponto e vírgula, tá bom? Espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima videoaula.